atividade da pesca é a segunda atividade mais antiga da humanidade. E a coisa mais feliz é quando a gente vê, no final do nosso lance, a rede chegando na praia, com a rede cheia. Então é isso que a gente fica. A nossa alegria é essa, que dê continuidade às futuras gerações que possam manter essas nossas tradições. Se você está no dia a dia no mar, você tem um contato com o mar que possibilita, como se fosse esse diálogo com o mar. Olha, está chegando um swell, né? Ou mesmo vai ter onda, ou vai ter um tempo aí bom para pescaria. Olha, vai ter uma maré baixa, vai dar para depois coletar alguns bivalves. Olha, vai ter um momento bom aí também, né, de vento leste, dá para ir lá para o litoral norte, para maresia, surfar. Porque independente às vezes até da atividade, se você pesca mais do que faz outra coisa em terra, ou mesmo não faz nada em terra, eu digo, em terra tem um emprego, né? É que mesmo com uma atividade secundária, a pesca ainda se mantém como sendo algo que faz parte do cotidiano, que é muito importante. Na verdade, não é nem a pesca que entra na nossa vida, né? É nós que temos que se virar com uma atividade, e no meu caso foi a pesca. Até porque na década de 70, quando os meus pais estavam, né, mais voltados para a atividade pesqueira, havia uma necessidade bem importante no sentido de acompanhamento de todo o processo, que foi onde eu comecei mais efetivamente ajudando minha mãe durante as manhãs na venda do camarão Sete Barbas para os turistas que passavam pelo Perequê. Lembrando que naquela época não tinha nem a Rio Santos, e para ir para o litoral norte, para ir para Bertioga, você tinha que passar, né, por aqui. Então havia uma dinâmica, né, de movimento de turista que dava essa importância aqui para a Praia do Perequê, principalmente na relação do comércio de pescado, em especial o camarão Sete Barbas. E a partir daí também eu me interessei, né, até pelo contato com esse cotidiano, que tem essas vantagens, né, um local bucólico bem interessante, o esporte, surf, futebol. Isso nos deixava muito dentro dessa condição que era a atividade pesqueira aqui na Praia do Perequê. A partir daí sim, aí eu, de forma mais contundente, entrei na pesca. Meu pai adquiriu uma embarcação e me ensinando, né, algumas técnicas, eu efetivamente entrei aí de vez na pescaria como sendo uma atividade econômica mesmo. A cadeia produtiva do camarão Sete Barbas para a Praia do Perequê, ela é de fundamental importância, principalmente para uma parcela da população atual do Perequê. Atualmente, nós nos distanciamos daquele Perequê do passado. O Perequê hoje, ele possui uma população muito maior, e onde talvez aí 80% não esteja envolvida nessa cadeia produtiva do camarão Sete Barbas. E falando em cadeia produtiva, a gente envolve a captura direta, que é aquela onde existe ali os pescadores e as suas embarcações,
nós temos os mestres redeiros, nós temos os carpinteiros, nós temos os mecânicos, nós temos um outro grupo que aí foge um pouco da embarcação em si, que seriam ali as pessoas que estão envolvidas em todo o processamento do camarão, mesmo que acabe sendo um processamento simples, como simplesmente lavar e condicioná-lo nas caixas e levar até a salga. Desde esse mais simples até descascadeiras, que são aquelas mulheres, pessoas, né, e homens também, que atuam retirando ali a carapaça do camarão, daquela forma bem tradicional, como também aquelas pessoas que comercializam o camarão diretamente nesses locais, nessas salgas, em barraquinhas, que são também bem comuns aqui no Perequê, como também nos restaurantes e em outros locais que o camarão é vendido. Qualquer tipo de atividade pesqueira que tenha essa forma onde você não dedica todo o seu tempo apenas à pescaria, como seria, por exemplo, uma pesca embarcada, né? Onde a dedicação precisa ser bem maior, possibilita aí que você, em paralelo, mantenha outras atividades. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Então, é comum muitos pescadores, como são os pescadores de camarão sete barbas, pescadores profissionais, mas que tenham fainas diárias, que não comprometam, ou pelo menos não tendam a comprometer todo o seu tempo, você pode se dedicar a outras atividades, e entre essas atividades, você, como é bem comum de se incentivar, principalmente pela nova geração, primeiro para que o pescador ou filho de pescador, para que ele estude. Então, isso é importante, a gente tem trabalhado muito nesse contexto ultimamente, em especial aqui na Praia do Perequim, na Baixada Santista, com alguns trabalhos, alguns projetinhos, mas isso aconteceu comigo, né? Apesar de em alguns momentos não ser fácil, até porque as escolas elas são distantes daqui, mas eu me mantive estudando. Dentro dessa condição, eu tinha tempo também para estudar, né? Em período de prova, por exemplo, às vezes eu não saía, eu trazia o livro aqui para o mar, estudava, ia mais cedo, fazia as tarefas, e a partir daí eu me direcionei para o ensino médio, ensino profissionalizante, me formei, isso também é bem interessante, me formei em mecânica industrial e precisei fazer um estágio. E esse estágio eu fiz na Cosipa, né? Isso foi em 1989, e na época se começava a falar mais na questão ambiental, até porque 3 anos depois desse início do meu estágio, ia ocorrer a Rio 92, e ela já estava agitando bastante o meio industrial, até porque, né, o Brasil ele precisava se redimir daquela grande questão, né, que foi em 72, onde os países em desenvolvimento tinham, né, adotado aquela linha de crescimento a qualquer custo, enfim. E nessa época eu conheci um professor de engenharia química, que era professor também da Unisanta. Foi quando ele me apresentou o curso de biologia. Eu, até então, fazia um ano, eu estava me formando em 1988, e em 1989 eu entraria na faculdade. E estudar tem sido, sim, uma opção que permite uma opção para aqueles que na pesca talvez não encontrem, né, aquilo que eles buscam no sentido profissional, no sentido econômico, no sentido familiar. Até porque aí eu aproveito, né, como que hoje tudo que envolve não só o recurso no que tange aí a captura, como também de como a previsão futura, né? O que é que se espera para o futuro?
Como tendência, né, mesmo que o período não seja tão amplo assim, falando aí de 20 anos, é de que o recurso ele se torne cada vez mais escasso. Tendo uma área protegida próxima da costa, relativamente próxima da costa, você acaba criando um berçário para que as espécies consigam prosperar, digamos assim. A Laje de Santos é essa pedra maravilhosa que a gente encontra no meio do oceano, a 42 quilômetros da costa da cidade de Santos. Atualmente ela é um parque estadual marinho, não só a pedra, mas o entorno, uma grande área no entorno. É uma área protegida, que tem várias funções, manter as espécies que existem aqui preservadas. Inclusive para aumentar a produtividade pesqueira das áreas adjacentes. Imagina que um peixe, ele não vive o tempo todo no mesmo lugar. Então uma grande parte da vida desse peixe é uma fase larval. Nessa fase, os peixes são levados ao sabor da correnteza. Então, essa área protegida aqui serve como um grande repositor de larvas para toda a região adjacente, inclusive para a costa, a cidade de Santos, por exemplo. Então, existe uma grande conexão em diversos aspectos. Por exemplo, várias espécies de peixe têm uma fase da vida que é no mangue, como os mérios, por exemplo. Então, quando o mério está pequenininho, normalmente eles vivem no mangue e depois se locomovem para outros lugares. Robalos, várias espécies de peixe que têm interesse comercial. Então, tem que existir essa conexão entre a ilha que está aqui um pouco afastada da costa e a costa em si. Na Laje de Santos a gente tem uma grande concentração de espécies de peixes recifais, a gente tem tartarugas, a gente tem tubarões, a gente tem raias de várias espécies. Peixes ameaçados de extinção, como as próprias raias-jamanta. Então, é uma área muito importante para a preservação ambiental. Normalmente se preserva o que se conhece. Então, quanto mais esse ambiente for divulgado por reportagens, filmes, e as pessoas entenderem que bem perto da cidade que tem o maior porto da América Latina, tem um lugar onde ocorrem raias-jamanta gigante, várias espécies que estão ameaçadas de extinção, tubarões-baleia, coisa que as pessoas acham que só existe no Discovery Channel. Hoje a pesca representa muito na minha vida, aliás, sempre representou, são mais de 60 anos, né? A gente tem desenvolvido essa arte, procurado manter essa tradição, né? Que ainda se mantém viva, principalmente depois de quase 400 anos, né? Que teve início na cidade de Santos, ela ainda se mantém viva.
conheci muitos pescadores, conheci muita gente e hoje a gente não só faz a arte de pesca do arrastão de praia, né, como também a gente defende o pescador artesanal, sendo liderança lá da área insular de Santos e da Praia do Góis também, que fica em Guarujá. Hoje o pescador, ele tem duas atividades. Ele tem um emprego, porque senão não consegue manter a família, e a pesca como uma segunda atividade. E deveria ser uma única atividade, que sempre, durante, sei lá, não sei quanto tempo, a pesca artesanal trouxe o alimento para a casa do pescador e para a casa daqueles que consomem peixe, que gostam de peixe. Então isso foi tão importante, né? E hoje a gente não tem, está vendo os filhos dos pescadores desistindo, partindo para outros segmentos, né? Outros ramos de atividade em detrimento disso, pela dificuldade. Os cardumes diminuíram, as condições ficaram muito mais difíceis para o pescador se manter. O investimento, mesmo sendo artesanal, ele é alto. Hoje um pano de rede, o chumbo, a boia, o cabo, enfim, o combustível também dificulta, né? Então encareceu muito a pesca. Então isso faz com que muita gente hoje acabe desistindo dessa atividade que é tão bonita. E como eu sempre falei, é a segunda atividade mais antiga da humanidade. Não é do nosso país, não, é do mundo. A pesca do arrasto de praia, ela tem um capitão do arrasto, que é o dono da embarcação, da tralha, né, que pode ter um parceiro ou um sócio, e tem os pescadores. Os pescadores, eles usam o esforço de pesca deles como parte integrante dessa arte, né? Ninguém recebe em dinheiro, eles recebem pelo esforço de pesca a parte deles em peixe. Isso ajuda muito, porque a maioria, né, em sua maioria, são pessoas muito simples e comunidades, e eles precisam dessa atividade, às vezes, para levar o alimento para a mesa das suas famílias. Então, a parte social que o arrastão de praia faz, ela é muito grande, principalmente por agregar muitas famílias, né? Nós temos hoje nos nossos grupos 200 pescadores, mais ou menos. E aí isso beneficia bastante, não só fazendo a parte social, mas mantendo essa tradição tão antiga na nossa cidade. A pesca do arrasto de praia, que é uma das artes, dentre as várias que existem na pesca artesanal, ela é uma pesca considerada a que mais protege o meio ambiente, principalmente as espécies que estão no defeso ou em processo de proteção. Por quê? Ela é uma pesca que ela ocorre ali de imediato. Quando a rede chega na praia, né, todo o pescado, todas as espécies que vêm naquele lance, eles vêm vivos. Então as espécies como raias, tartarugas, eles são soltos de imediato. Então a gente procura também passar para isso, para aqueles que acompanham, para o turista, para o próprio santista, né? Explicando que essa é uma arte, além de ser antiga também, ela protege bastante. E explica também e fala sobre as espécies. Então o impacto, através dos estudos que foram feitos, né? Estudos técnicos científicos, tanto do IBAMA como do Instituto de Pesca de Santos, e onde o relatório final foi que o impacto é zero, não existe impacto nessa atividade. Então isso é uma coisa que nos alegra muito, porque além de levar o alimento para a nossa casa, sem que haja alguma interferência, né, e que impacte o nosso meio ambiente, principalmente a fauna marinha.
que a atividade da pesca é a segunda atividade mais antiga da humanidade e que ela se mantém hoje, com tudo, com toda a evolução, com a tecnologia, né? A pesca tradicional caiçara se mantém da mesma forma. Lógico, hoje nós passamos dos remos para o motor, né? O motor de popa, mas aquela essência, né? Caiçara, aquela essência do pescador tradicional das comunidades aqui, ela se mantém. Isso é o que a gente espera, né? Que as futuras gerações possam não só ver nos livros, mas ainda possam comprovar ao vivo, assim como tantos séculos, né, se passaram e muita oportunidade foi levada a tantas pessoas, né, que puderam acompanhar, puderam ter o conhecimento dessa pesca. E o mais importante disso tudo é que o pescador artesanal leva o alimento para a mesa de cada um de vocês. Então é isso que a gente fica. A nossa alegria é essa, que dê continuidade às futuras gerações que possam manter essas nossas tradições.